algum tempo atrás aqui no canal eu comecei a demonstrar as novas funcionalidades do Blazor que estavam ainda em preview do .NET 5, mas a partir do momento que a Microsoft lançou a versão .NET 5 oficialmente em novembro, já dá pra gente utilizar as novas funcionalidades em produção. Então, a partir desse vídeo, nesse e nos próximos, eu vou começar a demonstrar as novas funcionalidades que foram introduzidas na nova versão, estavam já em preview, mas ganhou maturidade com a versão em novembro, e nesse vídeo eu vou demonstrar especificamente como trabalhar com Scoped.js. Quando você trabalha com Vue.js, React, Angular, outros frameworks Single Page Application, você tem a possibilidade de separar em arquivos diferentes o CSS, HTML e JavaScript. Eu já demonstrei aqui no canal como fazer isso com CSS, e nesse vídeo eu vou demonstrar como fazer isso com JavaScript também. Então, vou criar uma aplicação Blazor WebAssembly do zero aqui. Já tenho a versão .NET 5 instalada. Vou dar um nome aqui de Blazor Scoped.js Demo. Vou escolher a opção .NET 5 na versão do framework e Blazor WebAssembly App. Então, agora que a gente já tem a aplicação aqui do template padrão do Blazor WebAssembly, só para relembrar aqui, ele já possui uma estrutura de arquivos padrão. No arquivo index.js, index.razor, melhor falando, eu vou apagar o conteúdo aqui que existe relacionado ao conteúdo padrão que ele tem. Só que antes eu vou dar um build aqui para ele reconhecer ou arrumar esses problemas esses warnings aqui de syntax erasure. Vou apagar o conteúdo do componente, e a ideia nessa demo curta é demonstrar como chamar de forma assíncrona um componente, uma função, qualquer recurso JavaScript, utilizando a função de Scoped.js, o que significa que para cada componente da nossa aplicação a gente vai manter um arquivo JS separado que vai ser chamado só no contexto daquele componente, caso alguma função JavaScript seja chamada. Então eu fiz um inject ali de um objeto que implementa a interface IJS Runtime, e para fim de demonstração eu vou criar um input text aqui que vai estar associado a essa variável customer name, e a ideia aqui é só para fim de demonstração. A partir do momento que o usuário clicar num botão específico, a gente vai chamar uma função JavaScript de confirmação, só que passando o que está sendo digitado no input text, que no caso está relacionado a model customer name. Então, para o nosso botão aqui, eu vou associar essa função send. Vou dar um label aqui de enviar e vou associar aqui o onClick à função send. E antes da gente realizar a implementação desse método enviar aqui, a gente precisa especificar aí alguns objetos para que seja possível que nós interajamos com o JavaScript através do Blazor. Então eu vou instanciar aqui uma task que retorna para a gente um IJS Object Reference, e também eu vou especificar aqui um outro IJS Object Reference, que vai, na verdade, deixa eu renomear para internal módulo, deixa eu dar um nome de maiúsculo aqui para diferenciar, e considerando que a gente precisa fazer uma correspondência entre
o que a gente vai implementar lá no JavaScript e o que a gente está especificando aqui dentro do componente Blazor, e considerando também que o JavaScript ele trabalha com módulos na especificação do ECMAScript, eu especifiquei aqui esse IJS Objective Reference porque ele vai fazer uma referência ao módulo JavaScript que nada mais é do que todo o conteúdo JavaScript que tem disponível quando a gente utiliza a diretiva ou a sintaxe export. Então, o que basicamente a gente precisa fazer é, utilizando um objeto do tipo JSON Runtime, a gente precisa fazer a invocação aí, chamar através do componente Blazor, injetar um JavaScript que está em outro arquivo. Então, nesse objeto module aqui, eu estou executando o método invokeAsync, que está recebendo um IJS Object Reference, e a partir do momento que esse botão enviar for acionado, eu vou realizar o download primeiro, vou fazer um import do arquivo JS correspondente ao nosso componente, e a partir do momento que existe a referência aqui, utilizando a implementação da interface IJSON Object Reference, eu passo a ter acesso a qualquer função, variável, a qualquer conteúdo que existe nesse arquivo JavaScript. Então aqui no nosso método enviar, eu vou especificar aqui de forma assíncrona a chamada para um método chamado confirmation prompt, que nada mais é do que um método confirm do JavaScript, que a gente não criou ainda, mas eu já vou especificar aqui. Então a ideia é, a partir do momento que esse botão enviar for acionado, vai chamar o método send, e eu vou chamar a função confirmation prompt que está lá no arquivo index.js, passando o customer name como parâmetro. Então aqui no www-root eu vou criar uma pasta JS para armazenar os nossos arquivos JavaScript, e eu vou criar um arquivo JavaScript aqui que vai ter exatamente o mesmo nome do nosso componente index. Então, se é index.razor, eu vou criar como index.js. Se fosse counter.razor, eu ia criar como counter.js, e assim por diante. Então, eu criei aqui como index.js. E aqui no nosso arquivo JavaScript eu vou dar um export aqui de uma function confirmation prompt que vai receber o customer name como parâmetro. E só para fins de demonstração, eu não vou inserir complexidade nenhuma nessa função JavaScript, eu só vou exibir aqui uma função, um alert, um confirm, passando aqui, perguntando para o usuário se ele deseja realmente enviar a informação correspondente ao parâmetro que eu estou passando ali para a função, que no caso vai ter sendo enviado através do componente Blazor numa variável C#. Então aqui, se a gente dá uma olhada aqui nos arquivos da nossa aplicação, eu estou fazendo um import aqui do js/index de forma assíncrona, executando o import no JavaScript, e existe uma correspondência então entre o nome do componente e o nome do arquivo JavaScript. Se a gente rodar a aplicação aqui, maximizar ela, eu não estou utilizando HTTPS, vou escolher a opção Unsafe. Então aqui ele está dando a primeira coisa, uma mensagem de erro aqui. Vamos ver o que ele está demonstrando para a gente. Ele está indicando para a gente aqui
algum erro de sintaxe no nosso componente, ali que no caso é o ponto de interrogação, então provavelmente eu deixei um ponto de interrogação sobrando lá. O error handling, ou as mensagens de erro referentes a componentes Razor no Blazor tem melhorado bastante, então se a gente for aqui no nosso componente, tem um ponto de interrogação sobrando, então vamos rodar novamente aqui. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre error handling em aplicação Blazor WebAssembly, só você dar uma olhada aqui no canal nos vídeos anteriores. Então rodando a aplicação novamente aqui, se a gente digitar alguma coisa específica no input text e clicar no botão enviar, ele vai fazer o import do arquivo index.js e vai executar a função JavaScript que a gente determinou que o método C# executasse. Se a gente der um inspect aqui no navegador e fazer o download da aplicação novamente, você pode perceber aí que eu não tenho o arquivo index.js ainda, não foi feito o download ainda desse arquivo. Se eu digitar aqui novamente, clicar no botão enviar, você vai perceber aqui que o download do arquivo index.js foi feito, então é como se fosse um lazy loading também. Então, se você tem vários arquivos JavaScript, um para cada componente, você consegue determinar aí que o download desse arquivo vai ser feito somente quando o componente for acionado. Então essa foi uma demo curta, só para demonstrar rapidamente como isso funciona. Claramente essa função de scope.js ela vai ser utilizada num contexto real de produção para componentes e funções JavaScript mais complexas. Poderia ser utilizado com libraries externas JavaScript, como por exemplo Google Maps, uma API de gráfico, por exemplo. Então dá para você interagir com o JavaScript através do Blazor, mas de forma separada por componente. Você não precisa colocar todas as suas funções JavaScript num componente, num arquivo unificado mais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Até a próxima.